Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma Escola da Fé. Nós aqui reunidos, né, na sala do Padre, que o Padre está presente aqui também hoje, né? Até vamos mostrar aqui, ó, para falar que não é fake news, né? O povo aí, ó. Muito bem, muito bem. E para iniciarmos bem, né, este nosso encontro, nosso 22º encontro, né, da Escola da Fé, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Muito bem, vamos então hoje, né, dar continuidade ao nosso 22º encontro, né, da Escola da Fé. Vamos falar um pouquinho sobre os sacramentos de cura. Sacramentos de cura. Vamos entender o que são esses sacramentos, né? Por que eles são importantes para a nossa vida, para a nossa fé, né? Mas antes, né, também vamos concluir, né, o matrimônio, né? Na verdade, começar e concluir, né? Por causa que no último encontro nós falamos um pouco, né, bastante, na verdade, sobre o sacramento da ordem, e deixamos um pouco o sacramento do matrimônio de lado, né? Não que não é menos importante, é porque realmente não deu tempo. Então, vamos falar bem hoje sobre o sacramento do matrimônio e depois os sacramentos de cura, tá bom? Então, seguindo aqui a lógica, né? Fizemos a nossa oração inicial, lembrando que estamos na segunda parte do catecismo e pela numeração que eu tenho ali das páginas de um documento PDF aqui, já foi mais da metade já do catecismo, né? Porque o catecismo realmente, a parte mais volumosa, né? Nós já vimos que foi o creio, né? Na primeira parte, e agora já estamos quase terminando a segunda parte, então já foi mais da metade do catecismo, né? E daqui a pouco a gente precisa fazer uma prova, né? Para ver o que a gente pegou dessa escola da fé, o que não pegamos, né? Não perdendo a fé tá bom já, né? Acho que já é um bom começo. Mas hoje a segunda parte, né? Então já estamos falando sobre a segunda parte faz um tempo, a celebração do mistério cristão. Temos os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Já vimos os sacramentos da iniciação cristã, né? O batismo, comunhão é a crisma. Estávamos vendo os sacramentos de serviço, né, que é o sacramento da ordem, o matrimônio, que vamos vê-lo hoje. E depois os sacramentos de cura, também para fechar, né, esta segunda parte do catecismo. Então, só recordando, né, os sacramentos de iniciação, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, né, esses fazem parte da iniciação à vida cristã. E agora, né, estávamos vendo no último encontro os sacramentos ao serviço, né, da comunhão. Vimos o sacramento da ordem, com o diácono, o padre e o bispo. Então, os 3 graus deste sacramento da ordem, né? Então, não é que o padre é uma coisa, o bispo é outra, o diácono é outra. Sim, são diferentes, mas fazem parte da mesma ordem, do mesmo sacramento, cada um com uma função específica, com uma missão específica, mas que se complementam diante desse chamado de Deus para ajudar no caminho da igreja, né, no pastoreio da comunidade. E hoje vamos ver então este outro sacramento que também se põe a serviço, o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio. Que aqui nós fazemos também um chamado, né, para todos, né, que ainda não se casaram, né, digamos assim, já estou 20, 30 anos junto, né,
com a minha mulher, com o meu marido, mas ainda não casamos porque, né, tenho medo do padre. Então acho que não precisamos mais ter medo do padre, né? Podemos casar se o problema for esse, né? Ou qualquer outra dúvida, se entra em contato com a gente vai entendendo o processo de cada um. Porque o matrimônio é muito importante para a nossa vida, para a nossa salvação, para este caminho, né, de serviço realmente que somos chamados por Deus. Porque, como nós vimos no último encontro, os sacramentos de serviço, mais do que colaborar com a minha salvação, né, eles colaboram com a salvação dos outros. E nós estávamos falando, né, o sacramento da ordem, né, de ser padre, diácono, bispo, é meio fácil ver que colabora com a salvação dos outros. Porque o padre está ali atendendo a confissão, está ali batizando, está ali entregando a Eucaristia. Realmente parece que está ajudando mais os outros. E realmente está. Além de colaborar para a própria salvação também, com a graça de Deus. Mas o sacramento do matrimônio também. Um ajuda o outro na salvação. Então a esposa ajuda o esposo na salvação e o esposo também ajuda a esposa na sua salvação. Então, um precisa estar ali ajudando o outro neste caminho de salvação. Então é esse o grande mistério do sacramento também, do matrimônio, com o qual também somos chamados por Deus. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Foi uma leitura de alguns domingos passados já. Porque justamente Paulo, na carta aos Efésios, nos mostra que este grande mistério de ser esposo, de ser esposa, já desde o Antigo Testamento, com o Novo Testamento também. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, tem essa dimensão de deixar, né, uma família na qual foi criado, né, na sua casa, para se unir a outro, para se unir a outra pessoa que talvez às vezes parece até um pouco desconhecido. É até engraçado quando partilhando com os meus primos, amigos, conhecidos, quando estão começando a namorar, né, aquele primeiro momento ali que você está no churrasco, no almoço com o sogro, com a sogra, daí aparece o tio da noiva, os outros parentes, ali parece que é um desconhecido, né, no meio da família dos outros, né? Mas ali você vai passando um ano, passa dois, ou você vai se tornando família também. Isso é bonito, de deixar, né, aquele seu ninho para se unir realmente à sua mulher, ao seu marido, e formando assim uma só carne, uma só, né, família, selados, né, por este sacramento do matrimônio. O pacto matrimonial, né, esta aliança matrimonial, melhor dizendo, né, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole, entre os batizados, foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Então, Deus criou, né, o homem por amor e também o chamou ao amor como vocação, né, fundamental em todo ser humano. Então, Deus nos criou no seu amor, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, para também nós assumirmos o nosso compromisso de amarmos, né? De amarmos primeiramente a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Então nós somos chamados por Deus a este amor. Porque quando nós... Porque o que tem a ver isso com o matrimônio, né? Porque o matrimônio é a união de duas pessoas que se amam. A pessoa que fica só por próprios interesses, né? Fica sozinha, fala, não, eu não quero casar porque é muito problema, não quero fazer isso, não,
né? Não quero ser padre, não quero, né? Também existem bonitas vocações de uma vida doada inteiramente a Cristo, né? Numa vida consagrada, numa vida sem um parceiro ou uma parceira, mas é um pouco mais difícil também de entendermos o amor de Deus nesse aspecto. Com o matrimônio, a gente percebe realmente que somos chamados por Deus no amor para continuarmos amando, né? Para continuarmos amando de maneira especial aquela pessoa que Deus confiou a nossa vida, a vida do casal. Então, como é bonito essa dimensão do amor, porque senão o egoísmo é o quê? Fechar-se no sozinho, né? Só eu me basto, só eu me importo, né? Ninguém vai conseguir me amar como eu me amo, né? Então, é uma vida assim tanto quanto difícil, né, de entender, né? Numa vida quando se está só neste egoísmo, né? Mas Deus nos chama ao amor, a esta plena comunhão, né? Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é o amor. Tendo criado homem e mulher, o amor mútuo dos dois torna-se imagem do amor de Deus também. E esse amor que Deus abençoa está destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum do cuidado da criação. Então, este amor que Deus nos chama, né, que Deus nos cria, ele nos coloca a serviço também do outro, para amar o outro. E esse amor se torna fecundo, né, com os filhos, na educação dos mesmos, né? E assim, por Cristo também foram chamados, ou melhor dizendo, por Cristo, esta dimensão do amor, de se unir a alguém, de fazer uma família, né? Tornar-se família, também foi elevado a Cristo a dimensão de sacramento. Como nós vimos, sacramento é um sinal visível da graça de Deus, invisível. Então, na família também se torna visível o amor de Deus. E é isso que é importante nós termos bem claro na nossa vida. E só lembrando, né, o matrimônio é uma vocação, né? Ah, é mais importante do que ser padre? Ah, é menos importante? Não, são chamados diferentes, mas também são chamados de Deus. Então, o matrimônio é uma vocação, um chamado de Deus. É Deus que nos chama também a essa vocação. Às vezes a gente fala, não, eu quero casar com aquela pessoa lá, que é daquela família, porque ele tem dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Não é assim que funciona, né? Igual muitas vezes, né? Tinha-se antigamente o casamento arranjado, né? Que a pessoa nunca ouviu falar do outro e de repente casava e pronto. E forçado, né? Muitas vezes, né? Bom, aí a igreja também, hoje em dia, entende que não é bem assim, né? Não é bem assim, né? É importante ter essa liberdade do chamado de Deus, do amor mútuo que vai crescendo de um para o outro até culminar neste sacramento do matrimônio, abraçando, né, com fidelidade para sempre a vocação de um para com o outro. Bom, uma das coisas importantes do sacramento do matrimônio é o chamado consentimento matrimonial, né? Esse consentimento. O que é isso, né? Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair matrimônio e que livremente exprimem o seu consentimento. Ser livre quer dizer não ser constrangido e não estar impedido por nenhuma lei natural nem eclesiástica. Constrangido não é que a pessoa está com vergonha ou tímido, né? Ou quer dizer que está com algum impedimento, né? Estar com algum problema, digamos assim, né? Pressionado, né? Tá casando forçado, né? Não é nesse sentido de tá com vergonha, tá tímido, tá constrangido, não. Mas é no sentido de estar pressionado, ou tipo assim, ou você casa ou vou te mandar embora da minha casa, né? Então a pessoa está casando forçada, então não está casando livremente, né? Porque às vezes a gente pergunta, né? Igual a gente viu ali, os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher. Então quem celebra o casamento? É o padre que celebra o casamento? Não. Quem celebra o casamento é o homem e a mulher, né? Eles são, né, os ministros daquele sacramento, porque sem eles
não tem matrimônio. O padre pode estar lá na frente, mas se não tiver um homem ou uma mulher ali na frente dele, não tem como ter sacramento do matrimônio, né? Então, então não precisa do padre então para casar, é só a gente estar ali na praça e falar, estamos casados. E não, né? O padre está ali como uma pessoa, né, de respeito, né, da igreja para se fazer justiça, para dar essa testemunha, né, de que eles estão dispostos ali na frente, de maneira livre, né, dando este consentimento matrimonial. Então a igreja considera a permuta dos consentimentos entre os esposos como um elemento indispensável que constitui o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há matrimônio. Então, o consentimento consiste num ato humano pelo qual os esposos se dão e se recebem mutuamente. Eu te recebo por minha esposa, né? Eu recebo-te por meu esposo. Este consentimento que une os esposos entre si tem a sua consumação no fato de os dois se tornarem uma só carne. Então, é este consentimento, é este ato livre, né, do esposo e da esposa, né, do marido e da mulher estarem ali livremente dando este sim a Deus, mas também um ao outro, né, nesta promessa livre que eles fazem. Pela sua própria natureza, o amor dos esposos exige a unidade e a indissolubilidade da sua comunidade de pessoas, a qual engloba toda a sua vida. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Eles são chamados a crescer sem cessar na sua comunhão, através da fidelidade cotidiana à promessa da mútua doação total que o matrimônio implica. Esta comunhão humana é confirmada, purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, conferida pelo sacramento do matrimônio. E aprofunda-se pela vida da fé comum e pela Eucaristia recebida em comum. Quer dizer uma coisinha? Tá perfeito, né? É justamente o catecismo, né, da igreja. Por que o catecismo apresenta isso, né, dentro do sacramento do matrimônio? Duas palavrinhas ali importantes: unidade e indissolubilidade. Né? Palavras difíceis, né? Ou nem tanto, né? Unidade. O que quer dizer unidade? Quer dizer que estão unidos, né? Estão unidos. Então, isso. Unidade de um só. Então, o homem e a mulher. Isso, é importante. O padre falou aqui, né? Um homem e uma mulher. Ah, padre, mas né, eu tenho a minha esposa aqui, essa daqui é a esposa de Eldorado. Eu tenho uma outra esposa lá em Canaã, uma outra esposa em Paraupebas também, para não precisar levando, né? Para não precisar ficar levando, né? Igual a gente fala, né? Tem que levar a escova de dente em cada lugar que eu vou. Então eu já deixo lá uma, né? Para não precisar levar, né? Vai que eu esqueço, né? Então eu tenho uma esposa aqui em Eldorado, uma esposa em Paraupebas, uma esposa em Canaã. Não. Quando fazemos quando celebramos o matrimônio, né, como sacramento, como sinal de Deus aqui na terra, temos e se exige esta unidade. Então, um homem e uma mulher se unem um para com o outro, e perfeitamente somente um para com o outro, e também de uma maneira indissolúvel, ou seja, que não é divisível, que não dá para dividir, né? Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, é uma unidade de um homem e uma mulher unidos e indissolúveis, ou seja, que não se dividem. Interessante que esse número aí diz assim, então, quem não casa na igreja, não, a comunhão humana, então, se não casa na igreja, não é confirmada por Deus, não é abençoada, não é purificada, continua com a mancha do pecado e não é aperfeiçoada. Então é necessário casar na igreja, mas é necessário casar e depois aprofundar a vida comum e a Eucaristia recebida em comum também. O marido e a mulher
que vão juntos na missa. Sim. Bom, realmente esse é o ideal da nossa igreja, sim. A igreja apresenta aquilo que recebeu, né, de Jesus, seus mandatos, né? Como justamente o padre disse naquela frase ali, esta comunhão, né, dessa união do homem e da mulher, ela se torna realmente confirmada e purificada e aperfeiçoada por Deus, né, quando estão unidas no sacramento do matrimônio. Ah, padre, mas a gente sempre reza, faz 20 anos que a gente mora junto, às vezes a gente vai na igreja e tal, acho que Deus abençoa a gente, né? Olha, enquanto pessoa, a gente não pode negar a bênção de Deus, né? Deus, né, em sua infinita misericórdia, tem seus planos, as suas intenções, que a gente não sabe. Agora, diante daquilo que Ele mesmo, né, nos entregou como mandato, né, a gente percebe que está faltando alguma coisa. Né? Tá faltando alguma coisa. É igual se a gente falar, não, mas eu fiz aqui, ó, vamos pensar assim, vamos pensar. Eu fiz esse pato no tucupi aqui, não tinha pato, eu usei galinha. Mas é pato no tucupi, tá? Destruiu a casa, não botou o telhado em cima. Pois é. Serviu de alguma coisa? Né? Você pode estar falando que é tal coisa, mas acho que não é. Né? Não, estamos fazendo um churrasco aqui. Mas é churrasco do quê? Não, estamos fazendo churrasco de abóbora. Eu, os vegetarianos, me desculpem aí, né, se tiver alguém. Mas realmente é tipo, como é que você está casado, unido com uma pessoa, mas não está plenamente realizado diante do projeto de Deus? Né? Como nós estávamos falando, né, o matrimônio é uma vocação, um chamado de Deus. Né? Então Deus nos chama para isso. Se Deus nos chama e eu faço do meu jeito, então alguma coisa tá errada aí, né? Alguma coisa tá errada. Dei esse exemplo também, acho que da última vez, né? Não adianta nada eu falar que torço pro Flamengo, mas às vezes eu canto o hino do Botafogo, às vezes eu comemoro o gol do Vasco, né? Eu não ligo pro meu time, né? Então, espera aí, você é isso ou não? Sim. Então, tem que abraçar tudo. Né? Não dá para escolher só uma parte. É igual eu brincava também esses dias numa comunidade, a gente fala, né? Ah, não, do matrimônio, do casamento, eu só quero escolher a lua de mel. Né? O resto eu não quero. Mas espera aí. Né? Se você vai abraçar uma coisa, tem que abraçar tudo. Né? Tem que escolher tudo daquela pessoa. Né? Então, e diante de Deus. Então, como é importante frisarmos esta união do matrimônio, que adquire esta graça que só ele pode dar enquanto sacramento. Somente pelo sacramento do matrimônio que esta união pode se tornar confirmada, purificada e aperfeiçoada por Deus. Senão, a casa não está muito bem edificada sobre a rocha. Né? A fecundidade do amor conjugal estende-se aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores dos seus filhos. Nesse sentido, a missão fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Aqui também, então, a igreja doméstica, por assim dizer. Ali na família, do esposo, da esposa, dos filhos, nós temos a igreja de Cristo também presente. E aqui a gente fala da fecundidade deste amor entre o esposo e a esposa, porque nos últimos dias, né, nos últimos tempos, é uma crescente assim da família, né, não ter mais filhos. Né? Às vezes o casal se junta ou casa, às vezes mesmo na igreja, e fala, não, a gente não quer ter filho. A gente prefere ter um cachorrinho, a gente prefere ter um gato de estimação. Mas filho não, filho dá muita dor de cabeça, tudo. Eu vou esperar quando eu tiver uns 40 anos, que daí eu já vou ter terminado a casa, terminado a faculdade, vou ter viajado bastante, vou ter aproveitado a vida. Daí eu vou ter um filho. Então não é bem assim, né? Por causa que o sacramento do matrimônio, ele exige também do casal essa abertura ao filho, né? Essa abertura aos filhos.
assim como Deus quiser que o casal tenha, né? Tanto que o padre dá a bênção matrimonial, conjugal, né? Que Deus abençoe essa família com os filhos que Deus quiser que essa família tenha. E que possa ver os filhos dos seus filhos. E que possa ver os filhos dos seus filhos. Então, às vezes, por motivos biológicos, medicinais, às vezes o casal realmente não pode ter filho, né? Mas é por motivos biológicos e eles sofrem por causa disso, né? Às vezes é por causa da mulher, às vezes é por causa do homem, né? E não pode ter filhos por um motivo biológico. E o que a igreja diz sobre isso? Tudo bem, né? Vocês tentaram, vocês foram às vezes até atrás de alguns tratamentos, né? Então, não é um crime deles não terem um filho. Mas agora, um casal que tem saúde, que tem, né, a condição biológica para ter o filho, que o tenha. Por causa que os filhos são realmente o fruto deste amor conjugal, né? O fruto dessa vida realmente bem vivida, né, que Deus nos chama. Então, como é importante termos isso, né? Por causa que os antigos acho que nem precisava falar isso, por causa que era uma coisa natural, né? Hoje, por que a gente precisa falar disso? Por causa que às vezes a gente fica tão voltado no nosso egoísmo, né? Ah, quando eu pagar as minhas contas, quando eu tiver condição de ter um filho, né, eu vou ter. Não quer que a igreja, isso não quer dizer que a igreja quer que a gente tenha 10 filhos, 15 filhos, que a gente não consiga dar educação, não consiga dar de comer, não. A igreja chama isso também de paternidade responsável, né? De você cuidar dos filhos que você tem, né? Não é para ser também igual um coelho, para ter 20 filhos, mas não conseguir dar uma educação, não conseguir dar o alimento de cada dia. Mas também a igreja não quer que você espere, quando eu for perfeito, tiver a melhor casa, a melhor condição, aí a gente vai ter filho, né? Então é importante ter essa abertura dos filhos desde o primeiro dia que o casal se une, né? Bom, então era um pouco isso do sacramento do matrimônio, né? A importância dessa dimensão pastoral. Aqui a gente faz mais um alerta, digamos assim, se você ainda não casou na igreja, né? Busque, né, conversar com o padre, conversar com o companheiro, com a companheira, né? Se tá na hora de casar, né? Se já passou uns 10, 15 anos junto, acho que tá na hora, né? Acho que já deu para ver se é isso ou não, né? Então, importante, né? A importância deste sacramento do matrimônio, porque só assim, né, o casal recebe a plenitude da bênção de Deus como uma família, como uma igreja doméstica. Bom, passando para este capítulo 2, os sacramentos de cura. De cura. Vamos tentar terminar aqui hoje, né? Os sacramentos de cura. Por que são chamados sacramentos de cura? Senhor Jesus, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo e sua obra de cura, e com a força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação, mesmo para com os seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Então nós vimos sacramentos de iniciação à vida cristã, batismo, comunhão e crisma, sacramentos de serviço, o sacramento da ordem, né, o padre, por exemplo, e o sacramento do matrimônio, e agora o sacramentos de cura, que é a penitência, que é a confissão, né, e a unção dos enfermos. Vamos ver então um pouquinho cada um deles. Começando pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Então são dois nomes do mesmo sacramento, né? Também chamado de sacramento do perdão, sacramento da confissão, sacramento da conversão, né? Vários nomes diferentes que cada um fala um aspecto, né, deste sacramento que a gente vai tentar falar de maneira geral no decorrer da apresentação. Está na palavra de Deus: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem o retiverdes serão retidos. Então,
Ah, onde é que está escrito que tem que se confessar na Bíblia? Está aí, né? Em João, no Evangelho de João, Jesus diz isso para quem? Para os apóstolos. Quando ele sopra sobre eles o Espírito Santo, ele também instaura, digamos assim, o sacramento da confissão, da reconciliação. Porque a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados, a quem não perdoar, eles lhes serão retidos. O sacramento de especial, assim, que perdoa os pecados, é o sacramento do batismo. Né? O sacramento do batismo, ele perdoa todos os pecados, né? Como nós já vimos. Então, mas para que a confissão? Já não perdoei todos os pecados? Né? Ah, eu já sou batizado, todos os pecados estão perdoados, né? Mas e depois, né? Que você cresceu, né? Que você teve a consciência de que muitas vezes errou, pecou, né? Se afastou de Deus. Então, nós, enquanto seres humanos, temos dentro de nós uma inclinação para o pecado também, muitas vezes, que o que a igreja chama de concupiscência, né? Esta inclinação para o mal. Né? Às vezes, a gente vê o bem, quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Né? A gente mira lá para fazer o certo, não, vou fazer isso, vou fazer, né? Vou seguir a Deus e tal, mas às vezes dá um deslize, né? Ah, vou ir na missa todo domingo, poxa vida. Daí nesse domingo deu uma preguiça, eu não fui. Né? Então, às vezes, pela nossa inclinação do pecado, não é que é normal, que é natural, que está liberado, não, que tudo. Não. A gente precisa lutar, né? É uma batalha que nós travamos, né, com a nossa própria vida, né, muitas vezes, para continuar e perseverar nesse caminho de Deus. Mas também temos dentro de nós essa inclinação, muitas vezes, ao pecado, a uma fraqueza humana. Né? Deus nos confiou tamanhas graças em vasos de barro. Então ele sabe da nossa fraqueza, sabe que muitas vezes nós erramos e por isso mesmo que ele já nos preparou este sacramento para buscar o caminho e buscar retomar este projeto de amor de Deus. Também está na primeira carta de João: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, sim, nós temos pecados. Nós somos pecadores. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoai-nos as nossas ofensas. Então, nós temos pecados. E é constante a nossa busca, o nosso combate de conversão, porque nós não estamos prontos, não somos perfeitos. Mas, como diria, né, o nosso professor lá de teologia, acho que nem foi mais meu professor, mas nós somos perfectíveis. Nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição, que é Jesus. Né? Se nós, como igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos buscando participar desta perfeição que está em Deus. Mas às vezes a gente acaba pecando e errando. Então estamos neste caminho de perfeição. Não somos perfeitos, mas estamos num caminho de conversão diária da nossa vida. Testemunho disto mesmo é a conversão de Pedro. A gente lembra de Pedro aí, que depois de ter negado Jesus 3 vezes, o olhar infinitamente misericordioso de Jesus provoca-lhe lágrimas de arrependimento. E depois da ressurreição do Senhor, a tríplice afirmação do seu amor para com ele. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. A segunda conversão tem também uma dimensão comunitária. Isso aparece no apelo dirigido pelo Senhor a uma igreja inteira. Arrepende-te. Santo Ambrósio diz a respeito das duas conversões que na igreja existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. Bonito, né? Uma frase bonita de Santo Ambrósio. Então, duas águas, a água do batismo e a água do penitente, né? Que se converte, que busca o arrependimento, que busca mudar de vida, né? E com alegria
assume o chamado de Deus. Mesmo Pedro, né, então, como o próprio catecismo diz, né, falou, não, Senhor, eu vou te seguir, eu vou enfrentar os inimigos e não sei o quê, não sei o quê. E Jesus fala, Pedro, hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Aí assim acontece. Mas depois ele reassume esse chamado com a tríplice afirmação do seu amor para com Cristo. Mas é uma conversão, uma penitência interior que não é só aparente. Que às vezes a gente corre esse perigo, né? É uma leitura que sempre está na quaresma, muitas vezes na quarta-feira de cinzas também. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Misericórdia, não sei se escrevi certo. Contristados como os hipócritas, porque desfiguram em seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nossa, que tradução que eu peguei, né, gente? É isso que dá pegar tradução na internet. Padre, não siga meu exemplo, tá? Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em segredo. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Bom, o que isso quer dizer? De nada adianta, né, você falar, ei, eu estou fazendo penitência, ei, eu estou jejuando, ei, isso, ei, aquilo. Que, né, infelizmente, por causa das nossas redes sociais, às vezes é muito frequente. Né? Mutirão de confissão também. A pessoa que chega não fala pecado nenhum, mas porque quer que os outros vejam na fila. Pois é. Então, não, eu vou postar uma selfie aqui com o padre que eu estou me confessando. Olha lá, padre, estou me confessando. Tá, tudo bem, você vai postar uma foto porque é um padre conhecido, porque é um padre um grande amigo meu e tal, tudo bem. Né? Ah, eu vou postar hoje uma foto aqui, né, que eu estou lendo a Bíblia, né, como testemunho para que os outros leiam a Bíblia também. Bonito, você está usando as redes sociais para testemunhar. Agora a gente precisa medir, né? Se eu estou só postando essas coisas para se aparecer, né? Ou realmente é para eu testemunhar o amor de Deus. Ah, eu vou postar aqui que eu estou na live do Frei Gilson, 4 horas da manhã. Você está fazendo isso por quê? Para compartilhar realmente a live, para testemunhar, ou para se aparecer, para falar, olha como eu faço a live, olha como eu estou sempre em oração, olha como eu sou um beato, olha como eu sou uma beata. Né? Então, a penitência não é para isso, não é para se aparecer, mas é para rasgar o coração. Né? Rasgai o coração e não as vestes. O pecado é, antes de mais, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é o atentado contra a comunhão com a Igreja. É por isso que a conversão traz consigo, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e reconciliação. Então, uma dimensão comunitária da reconciliação. Porque às vezes a gente pensa, não, o pecado é só meu. Eu pequei, estou errado, vou pedir perdão, mas o pecado é só meu. Mas se a gente tivesse com mais gente aqui, eu poderia dar esse exemplo. Vamos pensar assim: tem uma pessoa aqui, e essa pessoa bate nessa pessoa. Nossa, bateu na pessoa. Então, tem um pecado, digamos assim. Daí essa pessoa aqui, por causa que a outra bateu nela, ela fala: já que você me bateu, eu vou bater em outro. E vai lá e bate em outro. E bate em outro, e bate em outro, bate em outro. Na quinta pessoa que está apanhando, esse primeiro aqui que deu o primeiro tapa, não sabia que esse tapa que ele deu ia chegar lá no outro. Mas chegou. Mas chegou. Então, o pecado também tem essa dimensão comunitária. Né? As coisas que a gente esquece é que nós somos membro um do outro. E se um membro está doente, todos sofrem. Então, qual é a doença? A doença é o pecado. Então, se o meu pecado não atrapalha só a minha vida. O meu pecado atrapalha a vida de todos os cristãos que já existiram, existem e ainda vão existir. Sim. Então, por isso é necessário também o perdão e a reconciliação com a igreja. Sim.
assim como o bem de um faz bem para todos, né? O pecado de um também incomoda a todos, né? Não no sentido de só incomodar, mas prejudica a todos, né? Faz mal para todos. Então, por isso que é importante a confissão. E vamos passar então um pouco sobre isso, né? Quem perdoa os pecados? O padre? Não. Só Deus perdoa os pecados. Cristo perdoava os pecados, né? Tá? Várias vezes na Bíblia, né, a gente vê Cristo perdoando os pecados. Eu te pergunto, né? Só Deus perdoa os pecados, seminarista, é verdade. Mas por que a gente precisa se confessar com o padre, então, se ele é pecador também? Eu me confesso direto com Deus, né? Ei, Deus, me confesso direto com Deus. Então eu não preciso do padre. Como assim? Quem perdoa os pecados é Deus. Jesus Cristo é Deus. E ele perdoava os pecados. Mas ele deixou esse legado para quem? Para os apóstolos. Né? Deixou esse legado aos apóstolos. E os apóstolos deixaram aos seus sucessores. Diz também São Paulo aos Coríntios, né? Cristo nos confiou o ministério da reconciliação. Então, já Paulo já entendia que algumas pessoas eram chamadas para o ministério da reconciliação, que para se reconciliar com Deus era preciso se reconciliar também com a igreja. E por isso tinha algumas pessoas específicas que faziam isso, que eram os padres, os bispos, né? Então, como é importante esta dimensão, né? O sacerdote, lógico, aqui como a gente vê na imagem, é um instrumento de Deus para esta graça e esta bênção. Também tem aqui, né, a fórmula, né, da absolvição, né, que o padre diz na hora da confissão. O padre diz: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, o padre invoca a Deus, Pai de misericórdia. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai. Não é em meu nome, mas é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa dimensão bonita, né, do sacramento da reconciliação. E se a gente voltar na história, não foi sempre assim. Né? Não foi sempre assim, né? No confessionário, ali tá a imagem do Papa Francisco, né? Também o Papa se confessa, tá, gente? Também o Papa. Também o padre, né? O nosso pároco também se confessa. Né? Então, não foi sempre assim. No início da comunidade, o pecado geralmente era algo muito público e escandaloso. Geralmente, um assassino, um assassinato, melhor dizendo, uma traição, um roubo, algo muito expressivo, né, para a comunidade, que afetava a todos. Então, aquela pessoa que tinha cometido aquele pecado, ela era expulsa da comunidade, né, e ficava fora. E depois de um longo tempo de penitência, de jejum, de oração, talvez a comunidade poderia aceitar aquela pessoa de volta para dentro. Né? Inclusive na missa. Inclusive na Assistia missa. a missa do lado de fora e de joelhos na porta. Pois é. Então, algumas pessoas que estavam, digamos assim, expulsas da comunidade, né? Não por causa que a comunidade expulsava, mas como uma forma de penitência. Aquela pessoa errou, né, cometeu um pecado, então para se reconciliar com Deus e com a comunidade, ela vai precisar fazer uma série de penitências e depois vai voltar. Né? E às vezes isso só valia uma vez só na vida. Então a pessoa só podia pecar, digamos assim, uma vez só, e depois, se cometesse de novo aquilo, nunca mais ia poder voltar para a comunidade. Depois, né, ao longo dos anos, a igreja foi mudando, né, a forma de aplicar essa penitência, da comunidade entender essa penitência, né, e essa confissão dos pecados, até se chegar nessa confissão auricular, digamos assim, de um com o outro.
né, de um com... E primeiro começou só com os monges, né? Às vezes os monges nem davam absolvição dos pecados, mas ouviam o pecado, né? Mas então demorou para ter esta compreensão como nós temos hoje, né? Assim como a missa, né, não era igual hoje, sempre, mas sempre foi missa. A confissão também, sempre foi confissão, sempre foi penitência, sempre foi sacramento, mas hoje nós temos ela dessa forma. Bom, alguns rápidos detalhes assim importantes e pastorais para se fazer uma boa... Vai ser muito importante, se de repente no próximo encontro você quiser gastar bastante tempo com isso, não tem problema. Boa. Porque é bom, é muito importante, muito importante. Muito importante. Então, de tarefa de casa, né? Terminando aqui hoje o nosso encontro. Decide. Eu decido que sim. Vamos parar então, né? Não, por causa realmente, né? A gente vai ter o festejo agora, daí a gente esquece, né, o conteúdo, né, da aula, né? Então, estamos quase terminando os sacramentos de cura, ainda faltam o São dos Enfermos e falta a penitência para terminar. E a gente vai terminar nesse slide aqui para começar no próximo encontro aqui, né? Por causa que todos nós precisamos nos confessar, né? Pelo menos uma vez ao ano, né? E sempre que a gente comete um pecado grave. E depois eu vou explicar o que é um pecado grave também. Então, e são esses os passos que a gente precisa seguir, né? O exame de consciência, o arrependimento, a confissão, o ato de contrição, né? A penitência. Então, esses 5 passos que a gente precisa seguir. E, nossa, tem que seguir tudo isso? Não sabia que precisava fazer isso, né? Então, aí a gente, no próximo encontro, a gente explica cada um deles e como fazer uma boa confissão, né? Que é tão importante para a nossa vida. Porque na confissão, a gente volta a ter a comunhão com Deus, a ter a comunhão com a igreja, a ter a comunhão consigo mesmo, a estar de bem. Não é só para tirar o peso da consciência, né? Mas é para estar realmente em comunhão com Deus de maneira plena. Por isso que ela é tão importante, né? Amém? Então, para o próximo encontro, né, a gente termina. Na próxima quinta-feira não vai ter, que vai ser o festejo, né? Mas aqueles que estiverem aqui na cidade, né, venham no meu festejo. Os do interior, né, teremos o texto para cada comunidade, né, ler e rezar, né, em casa ou na comunidade mesmo, no dia da celebração ou durante 9 dias, né? Cada comunidade pode discernir, escolher como for melhor. Em família também pode ser. É que é uma oração breve, né? Mas para estarmos em comunhão rezando pela nossa cidade, por Eldorado. Tá bom? Então vamos concluir este momento também agradecendo a Deus por estarmos aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Você ligado aqui, né, com a gente. Não se esqueça de deixar o like, né, se inscrever no canal, comentar aqui. Confissão é a palavra-chave, tá? Comenta confissão e compartilha o vídeo também.